galera da Malheiros TV, estamos aqui para falar de um assunto que está bombando muito essa semana: as eleições para presidente dos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre como funciona o sistema americano para você acompanhar as notícias e entender tudo que está rolando. Mas antes, roda a vinheta, Gabi! Bom, primeiro vamos analisar rapidamente porque o mundo inteiro acompanha as eleições americanas. Imagina ser a pessoa que lidera o país com maior peso econômico, que reúne as maiores empresas, que possui a maior influência cultural, a maior influência nos principais órgãos internacionais e ainda controla o maior poder militar do planeta. Então, esse cara é o presidente dos Estados Unidos. Viu só o peso que esse cargo tem? Imagina se entra um cara meio louco lá que começa a fazer um monte de besteira. Olha o tamanho do estrago que isso pode fazer. Por isso, o mundo inteiro fica de olho para saber o que pode rolar nos próximos anos. Agora que a gente já falou da importância da eleição que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre o processo eleitoral americano e o brasileiro. A primeira coisa que chama atenção é que o voto nos Estados Unidos é facultativo. As pessoas não são obrigadas a votar, não tem que se justificar e também não recebem nenhum tipo de punição por isso. Eu sei que muita gente discute isso no Brasil, mas vamos lembrar que a escolha dos nossos candidatos pode melhorar ou acabar com o país. E justamente por isso, muitos políticos, além de fazer a própria campanha eleitoral, também fazem uma campanha pedindo para as pessoas também não deixarem de votar. Vários artistas e pessoas com grande visibilidade fazem muitas campanhas para convencer a população da necessidade do voto. Por favor, vote como se sua vida dependesse disso. How was that? Com certeza você já viu aí nas últimas semanas muitas reportagens, capas de revistas, programas de televisão e até alguns times de basquete estampando e publicizando a palavra vote, voto em inglês. Bom, agora que a gente já passou essa primeira diferença, vamos ao ponto que faz com que muitas pessoas não consigam entender como funciona as eleições nos Estados Unidos. Bom, a primeira grande esquisitice é que o voto é indireto. Funciona assim: é como se cada estado valesse um determinado número de pontos ou de votos. Esses votos são dos delegados do colégio eleitoral. E cada estado tem o peso proporcional à sua população. Por exemplo, a Pensilvânia tem 20 delegados, ou seja, 20 votos. A Geórgia tem 16. A Carolina do Norte tem 15. Enfim, já deu para você perceber que a divisão é proporcional à população de cada estado. Logo, os delegados representam a população e suas intenções de votos, e assim podemos ter a eleição para presidente. Aquele candidato que tiver mais delegados votando nele, está eleito. A primeira pergunta que você vai fazer é: quantos delegados tem no total, Malheiros? Bom, Peraí, vou tirar que eu tô com calor. Quis botar uma jaqueta para ficar mais bonitinho para vocês, mas fiquei com calor. Onde é que eu tava? Eu tava falando sobre o número total de delegados, né? Então, desde 1954, a eleição tem 538 delegados. Ou seja, o candidato que conseguir pelo menos 270 votos, vence. Mas como eles chegaram nesse número? Então, é uma conta esquisitíssima, mas esse número é uma soma que envolve o tamanho da população dos estados, os votos da capital e a contagem do número de senadores. Então, cada estado tem um número X de delegados. Até aí tá fácil, né? Mas vai começar a ficar complicado agora. Como esse número de delegados por estado é influenciado pelo tamanho das suas populações, os estados mais poderosos são aqueles que possuem mais eleitores, claro. Aí, já viu, né? Esses são os lugares que viram as peças-chave para vencer a eleição. E são esses os estados que os presidenciáveis disputam a tapa. Eu vou te dar alguns números para você entender. Você lembra que o número mínimo de votos para você ganhar uma eleição é de 270, certo? Mas só os estados da Flórida e de Nova York possuem 29 delegados cada um. O Texas tem 38 e a Califórnia, meus amigos, a Califórnia tem 55 delegados. Pois é, só esses 4 estados americanos possuem mais de 150 votos, num país de 50 estados. E é óbvio que isso mexe muito com as eleições, né? Porque os candidatos costumam olhar com mais carinho para esses estados, onde eles vão conseguir mais votos. Aí você me pergunta, mas qual é o problema dos estados muito grandes? Por mais que esses estados tenham muitos votos no colégio eleitoral, não quer dizer que todos os delegados vão votar no mesmo candidato a presidente. Cada delegado pode votar em um candidato, não é? Não. Na verdade, não. E é aí que está a grande confusão. Existe uma cultura do chamado The Winner Takes All.
que é o vencedor leva tudo. Isso quer dizer que mesmo que a votação seja super disputada, o candidato ganha todos os votos daquele estado. Eu vou explicar melhor. A atual eleição, por exemplo, é entre Donald Trump e Joe Biden. Imagina que um estado tenha 20 delegados, logo 20 votos. E na votação, a população escolhe o Biden por 51%. Pronto, ele vai levar todos aqueles 20 votos daquele estado. E o voto do restante dos 49% de eleitores não vai valer nada. Isso faz com que em cada estado seja uma briga de tudo ou nada. Aí você pensa, mas Malheiros, esse sistema é justo? Olha, inteligente não é, né? Vamos combinar? Entender as eleições americanas é mais difícil do que entender o cálculo das notas do Enem. Mas esse é o acordo, todo mundo já sabe como funciona e o sistema é igual para todos os candidatos. Então, de uma certa forma, é justo, né? Agora, esse questionamento é muito válido, até porque 2 estados americanos não concordam com essa história de tudo ou nada e fazem diferente. Esses estados são o Maine e Nebraska. Mas como os 2 estados só somam 9 votos, então eles acabam não fazendo muita diferença no resultado final. Outra coisa que pode acontecer e deixa muita gente confusa é o fato do presidente poder se eleger mesmo sem ter a maior parte dos votos da população. Por exemplo, no ano de 2000, George W. Bush teve menos votos do que o seu opositor Al Gore, mas mesmo assim ele teve mais delegados votando a seu favor, ou seja, ele teve mais pontos, o que lhe rendeu o cargo mais cobiçado do mundo. A mesma coisa aconteceu na última eleição com a Hillary Clinton. Ela teve mais votos da população que o Trump, mas ele teve mais delegados votando a seu favor e assim foi eleito. A verdade é que alguns estados praticamente não mudam o voto. Eles sempre acompanham um dos principais partidos americanos, os democratas ou os republicanos. Por exemplo, Nova York sempre fecha com os democratas e o Texas e o Alabama, por exemplo, normalmente fecham com os republicanos. E por aí vai. Em alguns estados, essa disputa é um pouco menos previsível, porque a população costuma alternar o seu voto entre uma eleição e outra. São os chamados swing states, como por exemplo a Carolina do Norte, a Pensilvânia e o mais relevante de todos, a Flórida, onde a gente está vendo uma forte disputa eleitoral. Só para você ter uma ideia de como está a atual corrida eleitoral nos Estados Unidos, identificaram que 16 estados ainda estão indefinidos, em uma disputa aberta. A quantidade de delegados desses 16 swing states está somando simplesmente 224 delegados. Ou seja, corre Biden, porque não tem nada a ganho. Uma curiosidade legal é que o Texas foi colocado nessa lista de estados indefinidos. Apesar de ser muito difícil um democrata vencer entre os texanos, isso foi um grande sinal de alerta para o Trump. Bom, eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais as notícias dessa semana. A eleição para presidente dos Estados Unidos pode representar grandes mudanças no mundo e, obviamente, para o Brasil também. Os debates entre os 2 candidatos foram péssimos, o que deixou muita gente preocupada. Mas, ao que tudo indica, Joe Biden tem uma certa vantagem. Vamos esperar os resultados para trazer mais informações aqui para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo aqui da Malheiros TV.